Hoje nós estamos dando início ao semestre acadêmico da Fundação Souza Brasil e da ESEX, que é a escola, né, da Fundação. Estamos abrindo o módulo 1 de um curso de especialização que nós vamos apresentar para vocês, e esse curso vai ser ministrado por mim, como professor titular, e pela Luciana, professora assistente, que é médica e psicoterapeuta, membro aí da nossa equipe. Ok? Eu sugiro que a gente faça a apresentação para que depois, ao final, a gente tenha a oportunidade da gente fazer as discussões sobre o tema. Tá? Essa vez o tema dessa palestra é um tema novo, que é o que é psicoterapia, que vai permitir a gente compreender assim, o papel desse profissional, que é o psicoterapeuta, na vida de um cliente, e vocês compreenderem de uma forma mais ampla o que é a psicoterapia à luz da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico existencial. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa ou falar antes da gente começar? Não? Então podemos ir? Então vamos lá. Qual que é o roteiro da nossa fala de hoje? Primeiro nós vamos definir psicoterapia. A psicoterapia é uma forma de reeducação e vamos explicar por quê. E para isso vamos explicar o que é educação. Vamos falar do cliente, né? Por que um cliente procura a psicoterapia. Vamos falar do psicoterapeuta e vamos falar do encontro psicoterapêutico entre o psicoterapeuta e o cliente. Vamos ver isso teoricamente, vamos ver a importância de o trabalho obedecer a uma técnica, e o que eu acho que é mais legal aqui, que vai ser maior novidade, é a gente trabalhar o símbolo do encontro psicoterapêutico, com toda a sacralidade que esse símbolo merece. E fechamos para a conclusão. Aí a gente abre para as perguntas de vocês, a participação, vocês podem ir anotando aí o que quiserem para fazer o registro, né? E a gente conversa depois. Aí, tô vendo que Moisés entrou. Bem-vindo, Moisés. Tudo bom? Gabriel também. Tudo bom, Gabriel? Tamo aí. Tudo ótimo. Beleza. Tudo bom. Psico vem de uma palavrinha grega chamada psique. E psique é um verbo grego que significa soprar ou respirar. Em latim, psique foi traduzido por ânima. Não sei se vocês sabem, mas assim, a Roma antiga é o que os Estados Unidos quer ser hoje. Né? Quer ser dono do Golfo do Panamá, quer ser dono do Canadá, quer ser dono da Groenlândia, quer ser dono das terras lá de Gaza. Quer dizer, essa mentalidade assim, de ocupação. E Roma ocupou a Grécia. Então, tudo que era grego passou a ter nomes romanos. Por isso que na mitologia grega, muitos deuses têm um nome romano e um nome grego. Por exemplo, Zeus é Júpiter para a mitologia grega. E a palavra psique, traduzida para o romano, é ânima. E ânima é alma. É curioso a gente ver essa associação, né, que ânima vem de animação, de movimento. Um desenho animado é um desenho que você movimenta e dá a impressão de que os personagens, né, o que está desenhado se mexe. E uma pessoa que está animada, se a gente for ver pela etimologia, é uma pessoa que está com alma. Então, a psique é a alma personificada. Até esse personagem da mitologia é considerada a alma personificada. Era uma mulher muito bonita por quem Eros, ou Cupido, na mitologia romana, se apaixonou. Então é uma história muito bonita de Eros e Psique. E alma é o que a gente chama de mente. Então, quando a gente faz a distinção corpo e alma, o corpo é a entidade física
E a alma ou a mente são coisas abstratas que existem na gente. E se você faz a analogia com a simbolização, quando Deus criou o homem, né, ele criou o corpo, aproximou-se daquele corpo e soprou-lhe as narinas, e a partir daí o ser humano passou a ter alma. E o último sopro, quando a pessoa morre, o último suspiro, a gente considera, agora foi-se, a alma se libertou do corpo. Sempre achei curioso, quando uma pessoa morre, numa tragédia, a gente não fala, fulano foi lá resgatar a fulana. Não, fulano foi lá resgatar o corpo da fulana. Né? Ainda tem alguns corpos debaixo do escombro, que não puderam ser resgatados. Então, o corpo é uma entidade sem vida. O que dá a vida é a alma. Tá? Então, se você pode tratar o corpo de uma pessoa, que é o que a medicina faz e tantas outras especialidades tratam, né? Fisioterapia, acupuntura, e a alma é uma parte abstrata, que você não pega. Né? O pensamento, por exemplo, seria da alma. Né? Então, a mente representa esse aspecto, né? Um conceito abstrato que designa um conjunto de funções cerebrais que incluem os processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Ou seja, como que a gente elabora as nossas emoções, como que a gente processa a nossa percepção, como que a gente organiza os problemas, né, para resolver os problemas. Tudo isso é uma entidade abstrata. Então, psicoterapia é o tratamento da mente. Em outras palavras, é você trabalhar o seu pensamento. Você cura, já que é um tratamento, o pensamento. Então, por definição, o psicoterapeuta seria um curador de almas, tá? Que é aquele que dialoga para corrigir a alma ou o pensamento. Essa parte da etimologia é interessante porque quando uma pessoa está angustiada, ela tem dificuldade de respirar. A palavra angústia em grego significa literalmente, assim a tradução literal, sufoco. E sufoco é falta de ar. E isso é o que o angustiado sente, ele falta ar para ele. Né? Então a angústia é, por definição, uma dificuldade da alma, porque é uma dificuldade de respirar, já que psique significa respirar ou alma. O angustiado, ele se sente desligado? Ele se sente completamente desligado, desamparado, sem ninguém para dar a mão para ele. É como se você tivesse assim, puxado o tapete e ele está no abismo. Isso é que é a angústia propriamente dita. Então ele não está ligado a ninguém. Uma vez eu perguntei, eu vou no enterro de uma pessoa amiga, o que eu vou fazer lá? Aí uma pessoa mais experiente, eu era muito novo na época, falou comigo assim, fica do lado e se você puder, encosta na pessoa, dá a mão. Né? Porque aí no desamparo a pessoa percebe que tem alguém que dá a mão para ela. Não precisa falar nada não, dá a mão. Tá? Então, aí ela sente que há uma pessoa ali que você está tendo um vínculo. É um fio terra que a pessoa sente que está ligada a alguma coisa. Tá? Quer dar o colo, né? A pessoa está desligada, você acolhe. Né? O neném, quando está angustiado lá, faltando ar, precisando chorar, você põe no colo e abraça, para a pessoa sentir que está acolhida. Né? Então, terapia significa tratamento, então a psicoterapia, em tese, é o tratamento da mente, ou seja, é a correção dos pensamentos, dos raciocínios distorcidos, das falácias. Falácia é um raciocínio errado. Por exemplo, uma pessoa está namorando apaixonada e descobre que esse namorado dela namora outra moça. Aí ela fica arrasada. Aí ela vira para o terapeuta e fala assim, é meu primeiro namorado, foram 6 meses maravilhosos e agora foi a pior coisa da minha vida.
homem não presta. Quer dizer, ela conheceu um homem e ela está falando que todo homem não presta. Esse é um erro de raciocínio. Tá? Ou então, eu não vou casar porque o casamento dos meus pais é uma coisa que eu não quero ter na minha vida. Quer dizer, quem disse que o casamento dos pais é o modelo para qualquer casamento? Então é um raciocínio que não tem lógica. Ou, né, eu não quero pisar naquela empresa porque aquela chefe é tóxica e ela fez uma macumba, se eu entrar lá vai acontecer coisa ruim na minha vida. É um erro de raciocínio. Tá? Então a terapia é para corrigir o raciocínio. Aí o que tem a ver com o corpo? Né? Influencia no raciocínio, por isso que todo psicoterapeuta tem que saber também que não é só, ele trata da alma, mas que ele, tem que haver alguma atenção ao corpo, porque senão o raciocínio não funciona. Se a pessoa está angustiada, o raciocínio dela não vai ser bom. Se uma pessoa está com dor de barriga, o raciocínio dela não vai ser bom. Então, o corpo também tem que ser objeto de análise com outro profissional, de preferência um médico. Tá? O que é a psicoterapia? Se eu for sair da etimologia e definir, é um processo. Então, ele tem começo, meio e fim. Eu coloquei uma expressão aí em latim, sui generis, porque ele é singular, único, especial, assim, ele não existe outro igual. Sui generis quer dizer peculiar, único, de reeducação de um indivíduo. Se as pessoas fossem educadas, elas não precisariam da psicoterapia. Então a psicoterapia refaz um processo educativo em que ou ele aprendeu bobagens, que ele vai precisar corrigir, ou ele não aprendeu o que precisava ter aprendido. Então, ou há uma falta de informação, ou há uma informação distorcida que ele vai ter que aprender a pensar direito, a corrigir. Isso que é a reeducação. Ele é conduzido por um profissional, um psicoterapeuta, geralmente um psicólogo, com o objetivo de formar o seu caráter, que é fruto do desenvolvimento da sua racionalidade. Então, a personalidade ela é composta de um temperamento, que é a parte da personalidade que tem um substrato orgânico, que predispõe a pessoa para um determinado comportamento, e o caráter é a conduta que a pessoa tem, além da predisposição que porventura ela tem. Então a pessoa pode ter um temperamento mais introvertido, assim, mais fechado. E ele, por raciocinar, ele pode dizer, apesar de minha vontade é de ficar quietinho, eu vou ter que pegar no telefone e ligar para essa pessoa, eu vou ter que ir lá e me comunicar com ela, embora a minha vontade seja de só mandar uma mensagem. Né? E ela vai além do que seria uma predisposição natural dela. Ou uma pessoa que é muito falante, que onde vai faz amigo, fala tudo, e que por uma decisão racional, hoje eu vou ficar calado, embora minha natureza seja de falar. Então eu vou esperar, né, e depois eu falar o que for necessário para eu não dar bom dia a cavalo. Então a pessoa educa, corrige a conduta dela em função também do conhecimento que ela tenha do temperamento. Ok? Então o caráter é o que a gente recebe do ambiente. Enquanto o temperamento a gente nasce com ele, o caráter vem de fora. Até 6 anos ele é impresso na gente. Tudo que a gente aprende até 6 anos vem de fora. A gente nasce completamente ignorante e a gente precisa ser educado para aprender alguma coisa, aprender a falar, aprender a andar, aprender a ficar livre da fralda. Então a gente vai aprendendo. Até 6 anos a gente não reflete, a gente não é capaz de pensar o que a gente aprendeu. Então o caráter é impresso. A partir de 6 anos, a gente começa a construir um caráter próprio, porque a gente começa a pensar com a nossa cabeça. Ou seja, a raciocinar em termos lógicos. Antes de 6 anos, o raciocínio da criança não é lógico. Ela não tem essa competência neurológica.
O cérebro não amadureceu para pensar em termos lógicos. E a partir de 6 anos já é possível ela raciocinar em termos lógicos, inclusive em reverter um pensamento na sua mente e imaginar na sua mente o que teria acontecido se mudasse uma determinada variável. Então, essa é uma capacidade só a partir de 6 anos. Então, antes de 6 anos, não existe a menor possibilidade de tratar a mente, porque a mente já não raciocina. Então, antes de 6 anos, você só brinca com uma criança, ou dá colo, ou condiciona, mas não é um tratamento da mente nos termos que a gente está definindo. A partir de 6 anos, então, ela começa a pensar com a própria cabeça a nível prático. É a hora da criança ter um pouquinho de autonomia, né, em relação à sua higiene, em relação a ir para a escola, arrumar seu quarto, fazer para casa. Então, é no nível prático. Aos 12 anos, essa capacidade de reflexão também ganha a abstração, e ela ganha a chance de pensar o que ela pensa, não só sobre o concreto, mas sobre as ideias. O que ela considera, qual que é o conceito que ela tem sobre as coisas. Então, a psicoterapia é um trabalho programado para a construção e formação do caráter da pessoa, ou revisão do caráter dela. Até aqui, alguma dúvida? Pessoal que está online, alguma pergunta? Estou vendo que a Juliana entrou, a Alexandra também, que está matriculada no curso, está aí. Olá. Moisés também. Boa noite. Está aí, boa noite. E Janaína também. Então, nossas alunas que estão matriculadas já estão aí todas presentes. A psicoterapia é um processo de reeducação. Se as escolas funcionassem com essa perspectiva e as famílias estivessem preparadas para educar, não precisaria de psicólogo. Então, os psicólogos, em geral, comemoram o Dia das Mães 2 vezes. Uma em relação à mãe deles e outra porque são as mães que não conseguem educar os filhos e aí vêm para o psicólogo para fazer a reeducação. Então, nosso agradecimento especial a todas as mães. Os pais não? Não, quem educa é mãe. Pai é figura decorativa. A responsabilidade está toda no colo das mães. O pai... O processo de reeducação, então, ele é programado em um ambiente adequado e ele permite a correção dessas falhas de raciocínio do cliente. Eu chamei de AS ali, mas é o cliente, né? É a sigla que a gente usa para falar do cliente. Se eu raciocínio errado, a minha atuação é inadequada. Isso é batata. Então, por exemplo, se eu achar que eu posso comprar todo o meu dinheiro em Bitcoin e que em 1 ano eu vou dobrar meu dinheiro, isso não é um raciocínio, isso é uma esperança. E pode ser que o Bitcoin caia de valor e eu perca meu dinheiro. Então, eu teria que ter um estudo muito claro de todos os riscos e se eu fizer uma coisa dessa, eu saber que não é garantido que eu vou ter um lucro extraordinário. Se eu achar que eu vou ter o lucro e não penso no risco, se acontecer uma zebra, eu vou ficar profundamente chateado. Aí eu vou sofrer. Todo sofrimento é decorrente de um erro de raciocínio. Sofrimento psíquico. Então, eu emprestei um dinheiro para um amigo, ele não me pagou, e eu estou arrasado. É porque eu imaginava que ele fosse me pagar. Só que ele não me pagou. Então, eu imaginei errado. Então, toda a frustração decorre de um erro, você que imaginou algo que não é verdadeiro. Então, se você raciocina errado, a sua atuação é equivocada. E é necessário haver um ambiente controlado para que isso aconteça. Então, você achar que fazer musculação, ou funcional, ou crossfit, ou acupuntura, ou pedal,
é terapia, não é psicoterapia. A psicoterapia você está tratando a mente, o raciocínio. É uma coisa boa que você gosta de fazer. Mas assim, não é uma... fazer yoga é uma terapia para mim. Fazer uma yoga me faz muito bem. Mas você não corrige o pensamento fazendo yoga. Você pode corrigir a sua ansiedade, melhorar a sua ansiedade, você pode ter outras vantagens, mas você não está corrigindo o seu pensamento. Ali a foto ilustra tudo. Se eu sou ignorante e raciocínio errado, eu vou ter problema. Então, se eu cortar o galho da maneira que esse rapaz está cortando, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a cara. Talvez quebre o joelho, a perna, né, machuque. Então, o grande problema do ser humano é a ignorância. Então, a ignorância é o que deve ser corrigido com a terapia. Ela é natural na criança. Porque a criança, todos nós nascemos ignorantes e somos ignorantes. Se um adulto tem o mesmo raciocínio ignorante da criança, ele está fixado numa idade infantil. Então, isso aqui é a neurose. Então, a neurose é a fixação de uma pessoa adulta em um estágio anterior à idade dela. Então, tem gente que fala assim, a neurose é um trauma que aconteceu na infância da pessoa e que repercute no dia de hoje. Não. Não existe o trauma, porque o pensamento não dói. Existe um erro de raciocínio e uma repetição de um comportamento que deu certo quando ele tinha 5 anos e que a pessoa tem 20, tem 30, tem 40 ou tem 50, repete como se tivesse 5. Então, para mostrar a ignorância, como é que funciona o pensamento de uma criança de 5 anos, por exemplo? Ela vai no clube com a família. Aí ela fala com o pai assim, ou com a mãe, pai, olha meu pulo. Vou pular na piscina, olha meu pulo, pai. Pai, tá olhando? Pai, olha meu pulo, pai. Aí ele fecha o olho assim e pula. Aí na hora que eu... E aí, pai, gostou? Foi bom? Assim, foi lindo, meu filho. Você olhou, pai? Olhei, meu filho. Foi de cabeça ou de pé que eu pulei? Foi lindo, meu filho. Assim, pai, você não olhou, eu vou pular de novo. Você olha de novo, por favor, hein? E tudo. Ele quer que alguém vá lá e reconheça que ele é bom. Quantos adultos são a mesma coisa? Você faz uma apresentação no seu trabalho, quando termina aí, gostou? Fui bem? Não, estava tão nervoso, você acha que eu fui bem? Não, ainda bem que você gostou, graças a Deus. Vamos ver se nosso chefe gostou, né? Então, a pessoa quer aprovação o tempo todo. Quando ela é aprovada, ela fica feliz. E se ela não for? Ela fica triste. Então, ela está raciocinando errado, porque ela está colocando o bem-estar dela tendo como referência uma pessoa que ela não tem controle. Eu posso dar uma palestra ótima, e todo mundo gostar. Eu posso dar uma palestra ótima e ninguém gostar. O gostar do outro é uma informação para eu avaliar a minha palestra. Mas eu não posso ser dependente da aprovação alheia para eu ficar feliz ou não. Até eu tenho que ser crítico. Às vezes a pessoa pode gostar e eu pensar, poxa, eu não fui tão bem assim e o pessoal gostou, mas eu preciso melhorar. Porque o critério tem que acabar sendo o seu. Ok? Então o cliente, ele é ignorante porque ele tem ilusões. Ele vê a realidade de um jeito diferente do que a realidade é. Ele procura psicoterapia porque alguma coisa não vai bem. Ele não está em paz. Ele está vivendo algum conflito. Ou muitas vezes ele vem porque uma pessoa da sua família não está bem e ele precisa se informar para saber como auxiliar ou pelo menos não atrapalhar essa pessoa. E ele vai repetir com o psicoterapeuta os mesmos jogos que ele repete na vida e que o fazem infeliz. E isso é a matéria-prima de um trabalho psicoterapêutico. Se ele é uma pessoa sedutora, ele vai tentar seduzir o terapeuta. Se ele é uma pessoa assim medrosa,
né? Ele vai ficar com medo do terapeuta e assim que ele vencer esse medo, ele vai ser obediente para fazer tudo que o terapeuta falar com ele. Tá? Se ele for uma pessoa cri-cri, que cria caso, ele vai criar caso também no trabalho psicoterapêutico. Então, o ambiente tem que ser preparado para que ele possa ser ele, ou seja, uma pessoa infantil, sem que isso o prejudique. Esse aqui é o legal. Ele pode ser a criança e ele vai ser educado sem a retaliação que ele recebeu no momento em que ele era criança. Porque os pais, em geral, retaliam. Retaliar quer dizer castigam, ficam bravos, chamam a atenção. Eu me lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu estudava numa escola pública que tinha uma aula de música. Aí o professor foi apresentar o piano para nós. Muitos de nós lá, eu nunca tinha visto um piano. Aí ele abriu o piano, tocou uma música, todos nós ficamos encantados, e falou assim, aqui nesse cantinho, eu nem sei, no cantinho é grave, né? Thaís, no canto esquerdo do piano é grave ou agudo? No esquerdo é grave. E lá para a coisa vai ficando agudo. Né? Aí ele mostrou, ó, aqui o som sai assim, no meio sai assim e aqui sai assim. Aí a gente estava em rodinha, ele falou assim, cada um agora vá lá e toque o agudo, o médio e o grave. Aí todo mundo foi. Né? Trim, trom, trom, trim, trom, trom, trim, trom, trom. E estava tudo muito repetitivo. Né? Quando chegou a minha vez, eu pus a mão assim e fiz assim, fram, fram, fram. Apertei todas as teclas de uma vez, assim, 4 ou 5 teclas todas as vezes. Tcham, tcham, tcham. Esse cara me xingou, não faz isso no meu piano, você desafia no piano e tá. Eu não sabia. Eu não sabia que desafinava, eu nunca tinha tocado no piano. Ele mandou tocar lá, eu toquei. Só que ele não falou que era uma de cada vez com os dedos, ele falou para ir lá e tocar. Foi uma má comunicação e uma ignorância da minha parte, que eu não sabia. E me xingou, nunca mais você encosta nesse piano. Parecia que eu tinha batido num filho. Né? Eu engoli minhas lágrimas ali, fiquei quietinho, a aula aconteceu, ele deu aula, depois ele apresentou o tambor, eu fui para a aula. No outro ano, esse professor chamava Adolfo, no outro ano, ele foi dar uma aula lá de piano. E ele falou assim, eu queria que vocês fossem lá e tocassem na nota Dó. Aí todo mundo foi, tocou a nota Dó. Aí ele chegou na minha vez, eu falei assim, não vou. Assim, por que você não quer ir? Ele foi todo carinhoso, por que você não quer ir? Segurei o choro assim e falei, não vou. Aí todo mundo foi falando assim, tentando cochichar para ele. Você falou que eu nunca mais podia tocar nesse piano. Assim, eu falei isso? Aí o pessoal explicou para ele, porque eu comecei a chorar, né? Aí o pessoal explicou para ele, você falou, porque ele apertou tudo, me desculpa, vem cá. Foi lá, me pegou, me levou lá e se reconciliou comigo e eu com o piano e com ele. Né? Mas assim, o educador não foi educador, ele foi professor, é diferente. Né? Ele me lascou o bambu ali porque eu fiz uma coisa que eu não sabia que eu não podia fazer, que é o que os pais em geral fazem com os filhos. Né? Quando não bate. Né? Quando não fala, fiquei muito triste com o que você fez. Nossa, mamãe está chateada demais com você. Né? Então, isso é uma forma de retaliação. E na terapia, não há nada que o cliente faça que o psicoterapeuta possa ficar triste. Porque se ele ficar, ele não está preparado para ser terapeuta. Né? Então, é essa capacidade de não retaliar e informar, dando as informações que precisa, com o impacto emocional que precisa, mas com amor, que faz a pessoa desenvolver. Tá? Então, a psicoterapia, nós vamos ver mais à frente, é um ato de amor. Tá? E esse cliente, então, repete as neuroses dele todas lá com o profissional. E
é essa revivência que permite que ele tenha uma experiência diferente, para ele não se sentir excluído nem abandonado por ser assim. Então, no fundo, o que o cliente quer é recriar um vínculo com o psicoterapeuta. É reduzir essa ansiedade pelo fato de sentir-se só. Tá? Eu adoro minha terapia, eu vou lá, ela me escuta. Esse é o primeiro ímpeto, assim, de sentir que tem alguém que vai acolher as suas questões. Olhando para o outro polo, né, da relação psicoterapêutica, o psicoterapeuta é o responsável por sanar a ignorância do cliente sobre a sua personalidade. Então, a gente aprende geografia e aprende placas tectônicas. Aprende história e sabe o que é a revolução industrial, a revolução, a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Francesa. A gente aprende matemática, sabe somar, dividir, multiplicar, e geometria. A gente aprende ciências e sabe como é que as plantas se reproduzem, né? Como é que o corpo funciona, mas nunca ninguém explica para nós como que a mente funciona. Como é que a personalidade se organiza, né? Quais são as predisposições de comportamento que nós temos, né? A gente não tem isso na escola. E não tem isso em lugar nenhum, na verdade. Nem nos cursos de psicologia, que deveriam ser os primeiros a ensinar isso. Então, como que a gente aprende sobre isso? Com a experiência. A gente faz uma coisa, leva ferro, corrige. Aí leva ferro de novo, corrige mais um pedacinho. E vai aprendendo por ensaio e erro, e às vezes não aprende nunca. A gente só vai se aproximando de alguma coisa que a gente sabe que não funciona. O que funciona a gente não aprende. Então a terapia precisa dar informações ao cliente, corrigir as que ele distorce e dar as que ele não tem. Né? Porque, senão, ele não vai conseguir buscar o que ele necessita na vida. Né? Tudo que a gente quer, a gente tem que buscar na vida. A gente tem interesses que a gente precisa realizar com as pessoas. Eu quero ser promovido, alguém vai ter que me promover. Eu quero namorar uma pessoa, eu tenho que aprender a me comunicar. Eu quero manter o namoro, eu tenho que aprender a me relacionar. Eu casei, eu quero manter o casamento, eu tenho que saber como manter o casamento. Quer dizer, eu tenho interesses. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que saber como que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu quero que meu carro funcione, eu tenho que saber como cuidar do meu carro. Então, essas informações sobre a gente vai tendo por experiência. A terapia é para que a pessoa aprenda essas informações, não só do seu diagnóstico, de como que cada um funciona psicologicamente, mas também como que ocorrem os jogos da vida. O Maquiavel escreveu um livro ensinando algumas regrinhas de poder. Quem estuda ciência política estuda o que Maquiavel fala. Mas e a ciência da psicologia? Como é que são as relações? Como é que são os interesses, o jogo de interesses entre as relações? Então, a pessoa tem que aprender isso durante a terapia. E o ambiente precisa ser propício para que a informação recebida seja objeto de reflexão. Então, a educação, ou a reeducação, tem esses dois elementos. A informação, que é o que corrige a ignorância, e a formação, que é a reflexão sobre a informação, que vai exigir que você receba um impacto emocional para aprender com emoção, e não para aprender apenas com a informação cerebral. O que vai para o cérebro, a gente memoriza. O que vai para o coração,
a gente decora. Decorar não é memorizar. Decorar é saber de cor. Saber de cor é saber de quer. Ou no inglês, como é que a gente fala decorar no inglês? By heart. I know this song by heart. Quer dizer, eu sei de coração. Então, tudo que a gente não esquece é porque teve impacto emocional, e eu dei o exemplo do Adolfo, que nem sabe que eu existo. E para ele não teve impacto emocional, para mim teve. Então, o Adolfo é professor de piano. A emoção positiva e a negativa vêm junto com uma memória. E para eu corrigir uma memória distorcida, eu tenho que provocar um impacto emocional e desequilibrar aquela informação. Então, muitas vezes o cliente nos diz que a terapia é uma terapia de choque. Que a gente vai lá e leva umas burdoadas. Para quê? Para que aquele raciocínio se mostre falso. Se o meu raciocínio está ok e você me fala o contrário do que eu penso, eu não concordo. Agora, se você fala o contrário do que eu penso, eu fico abalado e depois eu falo que eu não concordo, por que eu fiquei abalado? É porque esse raciocínio não está sustentando o meu conhecimento. Então, o ambiente tem que ser adequado para que esse impacto ocorra, para que a pessoa volte na semana seguinte, compartilhe aquele impacto e vá raciocinando sobre o que aquilo causou nele, tanto no seu sentimento quanto no seu pensamento. Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta provisória? Quem está online? Estou vendo que a Maria Helena entrou também, bem-vinda. O psicoterapeuta, então, precisa ser uma pessoa preparada. Ele vai ser a ponte que leva o cliente da ignorância para o conhecimento, da sombra, da escuridão, das trevas, para o mundo da luz. Então, ele é realmente um pontífice. Ele faz a mídia, ele faz a ligação para promover a elevação e a evolução do cliente. Então, em termos de informação, ele tem que ter cultura. Ele tem que ser capaz de compreender como que o ser humano pensa Deus, que é a teologia, como que o ser humano pensa a vida, que é a filosofia, e como que o ser humano constrói teorias sobre a vida, que é a ciência. E ele tem que ter isso muito integrado, porque se ele tiver uma visão parcial, ele não vai conseguir ouvir o seu cliente. Se ele for uma pessoa que não acredita em Deus e tiver um cliente que é crente, ele não vai conseguir ouvir aquele cliente. Se ele for um crente e tiver uma pessoa que é ateia, ele vai achar que vai ter que doutrinar essa pessoa, porque senão ela vai viver em pecado. Então, a mente do profissional, ela não pode ser qualquer uma. Ele tem que ter o preparo de um educador. Então, a bagagem cultural é importantíssima, para que quando ele traga um conteúdo, você já tenha refletido sobre aquele conteúdo. Roberto, isso é impossível, porque como é que o cara vai saber tudo? Assim, ele não precisa saber tudo, mas ele precisa saber onde que cada conhecimento se posiciona na teoria do conhecimento. Ou seja, se ele tiver uma visão integrada, ele vai saber que aquele conhecimento vem de uma determinada fonte epistemológica. Então, esse preparo é fundamental. Segundo, ele tem que ter um conhecimento das leis que regem a harmonia do ser humano e que regem a harmonia do todo universal. Eu fiz filosofia e psicologia. Fiz psicologia na Federal. Na Federal, muitos professores diziam que todo mundo é neurótico, inclusive os psicólogos que atendem os neuróticos.
Aí eu pensava assim, e você cobra por isso? Quer dizer, se eu vou no mecânico e ele não consegue consertar o carro dele, eu não vou mais nesse mecânico. Porque eu imagino que esse cara seja bom para consertar um carro. Se ele não consegue consertar o carro dele, esse cara não sabe consertar carro. Então, se eu levo o meu psiquismo para alguém e esse cara não é capaz de consertar o meu psiquismo, como é que eu vou contar as coisas para ele e pagar por uma cura? Aí os meus colegas e professores, você está achando que o cara tem que ser um cara bem-sucedido, com a família legal, que feliz e tudo. E o psicólogo é um ser humano como outro qualquer. Assim, mas ele tem que ser um cara feliz, bem resolvido e tranquilo para ser terapeuta, senão ele não pode ser terapeuta. Então ninguém pode ser terapeuta. Se ele não se preparar, não pode. Aí alguns colegas falaram, eu vou desistir de ser psicólogo. Aí tinha uma professora que defendia essa tese, que ser psicólogo é muito difícil porque ele tinha que ser harmônico. Aí esse trabalho final para essa professora foi assim, não é difícil ser psicólogo. A mesma dificuldade que o psicólogo tem para ter harmonia, qualquer pessoa tem. Porque se eu não conseguir ter harmonia para tratar de um cliente, eu não vou ter harmonia para tratar de um filho, para tratar do meu marido ou da minha mulher. Então, esse preparo a pessoa tem que ter na vida, não é para ser psicólogo, é na vida. Por quê? Porque eu vou ter uma chefe, eu vou ter um subordinado que podem ter as suas dificuldades. Então, como é que eu vou lidar com essas dificuldades? É a mesma competência que um psicólogo tem que ter. Então, se ele não tiver uma noção do esquema evolutivo do ser humano e como que ele se harmoniza, ele não tem um modelo de saúde. E ele não vai poder tirar a pessoa da falta de saúde e trazer para a saúde. É como se você tivesse um problema no joelho, levasse para o médico e o médico não tivesse o modelo de um joelho saudável. Como é que ele vai tratar do seu joelho? Impossível. Então você tem que ter uma teoria que estabelece o que é saúde e o que é a perturbação nesse roteiro de saúde que deveria ser um para cada idade, né? Porque a gente vai evoluindo, vai adquirindo novas competências com desenvolvimento neurológico, físico e mesmo social, né? Porque 18 anos você já tem mais responsabilidade, 30 anos você já tem chance de ter uma independência um pouco maior do que com 18 ou com 15. Então isso também vai mudando a sua capacidade. Então esse roteiro ele tem que estar bem desenhado e no nosso trabalho é a teoria psicoterapêutica, analítico, fenomenológica existencial. Ele precisa dominar a técnica psicoterapêutica para promover a evolução do cliente de forma segura e programada. Ou seja, se eu sei que depois da angústia vem a fobia, que decorre do aparecimento da memória, quer dizer, toda vez que eu lembro da angústia, aí eu vou ter medo de ficar angustiado. Então o medo é mais evoluído do que ficar angustiado, porque enquanto eu tenho medo da angústia, eu tenho chances de evitar a angústia. Então o medo pode me proteger muito. E pode me proteger tanto que eu me proteja demais a ponto de abrir mão da minha individualidade para obedecer alguém, para eu ter segurança. E depois que eu perceber que eu fiz papel de bobo, eu posso ficar com raiva de ter me submetido por causa do meu medo de ficar angustiado. Então, a evolução ela segue uma sequência. Primeiro é angústia, depois é medo, depois é raiva. Que é o que a gente sabe no popular quando a gente fala, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Angústia, medo e raiva. Então, como que eu faço para uma pessoa sair da angústia e passar para o medo? Como que eu faço para ela sair do medo e passar para a raiva e reagir ao medo dela? Como é que eu faço para ela sair da raiva e da reação agressiva para buscar o que ela quer de uma forma mais sofisticada, sem demonstrar agressividade? Então, eu sabendo o esquema evolutivo, eu posso aprender a técnica para saber fazer a modulação.
Modulação é uma palavrinha da música, que combina com harmonia. Também é uma palavrinha da música, né? Que na nossa teoria a gente se vale, né? A Auxiliadora se valeu, a autora, desses conceitos da música para dar uma poesia maior para o trabalho. Modulação é a preparação. Tem alguém aqui que toca algum instrumento, ou em casa que toca piano, ou violão, ou algum outro instrumento? Não, sabe ler uma partitura? Não. Quando você está tocando Lá, e você coloca um Lá com sétima, você prepara para um Ré. Já ouviram o Tim Maia? O Tim Maia está cantando lá, o retorno, o retorno. Aí na hora que ele vai dar um break, prepara! Aí vem um... Depois você sabe qual a nota que vai cair. A modulação na música é isso. Você muda ali uma sétima e prepara. Então um Dó com sétima, puxa para Fá. Né? Um Ré com sétima, puxa para Sol. Né? E a modulação é esse movimento para você promover a evolução. Então a pessoa precisa, o psicoterapeuta precisa de ter essa técnica para que o cliente evolua até o nível que ele for capaz. E ele precisa compreender o símbolo do encontro psicoterapêutico. Né? Há uma sacralidade nesse encontro. Ele é tão íntimo, no sentido assim, é uma confissão que você ouve ali e você está tratando. Então, há um significado ali importante também de ser compreendido. Para formar, que é promover esse ambiente adequado, para a pessoa refletir sobre as informações que ela recebe, o psicoterapeuta deve ter sanado a sua ignorância e equacionado sua sensação de desamparo e de abandono. Se ele não tiver equacionado isso, ele limita a sua atuação como psicoterapeuta. É um pré-requisito ele ter saúde para tratar alguém que vai buscar saúde mental, né? Ele tem que viver a autodisciplina. A vida dele não pode ser uma vida louca. Ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Ele tem que ser um exemplo, um testemunho de uma pessoa equilibrada que organizou a sua vida e vive de forma harmônica. Por quê? Porque ele encontrou o seu centro verdadeiro, e se ele encontra o centro verdadeiro, ele sabe o que ele quer. Então ele é um testemunho de uma pessoa que age com objetividade, com cordialidade, com malícia, né? E com atitude de colaboração. Ele precisa amar a verdade, ou seja, a integridade. Então ele não teme a verdade. Ele é um testemunho da verdade. Uma vez uma professora da PUC me questionou se era ético eu atender um aluno. Ele era meu aluno na PUC, soube que eu era psicólogo, quis fazer terapia comigo e veio para cá fazer o tratamento comigo. Isso é ético, isso não é ético, você é professor dele. Aí eu falei, por que não? Me dá um motivo. Ah, porque ele já conhece você na escola. Mas não, isso não é motivo, isso é mais um motivo para ele ver que a forma como eu atuo na escola é uma forma educada. Eu não sou uma pessoa no consultório e outra, é até bom para ele. Tá? Por esse motivo, não. E essa professora, ela era uma professora que uma vez estava num restaurante com o marido, encontrou uma cliente, interrompeu o almoço dela e foi embora para a cliente não ver ela com o marido almoçando. Então, quer dizer, o terapeuta é uma pessoa. Ele vive, ele come, ele descome. Então, a vida dele tem que estar coerente. Agora, a pessoa, eu estou na noite e vejo meu terapeuta bêbado, é incompatível com a postura de um psicoterapeuta ficar bêbado. Tá? Então, isso é chave. Ele tem que ter essa disciplina e ser íntegro. Amar a verdade sobre todas as coisas, no sentido assim de não deixar que nada que se fale dele possa constrangê-lo. Porque se for verdade, não tem problema, é verdade. Ele vai assumir.
E se for mentira, não tem problema, porque ele tem a verdade dentro dele. Então nada o abala. Essa maturidade o terapeuta tem que ter. Ele tem que ser capaz de promover esse impacto emocional. Então muitas vezes a pessoa não tem a energia de promover o impacto. Então, por exemplo, o cliente é indisciplinado. Ele atrasa o pagamento. Aí você, como terapeuta, fala com ele, olha, você fez um contrato conosco e o atraso de pagamento existe uma multa de 2%. Então você acrescente ao pagamento 2% do valor. Tem terapeuta que, não vou cobrar não, gente, detesto cobrar. E não cobra. Ele não é capaz de promover esse impacto emocional que é educativo. Você está fazendo isso pelo cliente, não é pela multa. É seu papel mostrar para ele que ele está desrespeitando um contrato. Se você também desrespeita, você não pode ser terapeuta. Então, exige uma energia, né, de ter assim, uma certa tranquilidade de mostrar a realidade para o cliente. E isso é uma forma de amor. Não fazê-lo seria um desamor ao cliente. Então, o amor não é uma coisa fácil nem automática. Como diz o Carlos Drummond de Andrade, num de seus poemas, o amor começa tarde. Né? Diz ele, o amor é privilégio de maduros. Quer dizer, eu gosto de você, eu te amo. Não, amar é eu ser capaz de ver você como você é e de contribuir para a sua evolução com o meu testemunho, seja como psicoterapeuta, seja como uma pessoa adulta. Né? De não ser conivente com a falta de saúde do outro, apenas para não incomodá-lo. Então, às vezes a pessoa não precisa fazer terapia, falar nada, mas a postura já é uma postura que educa. As pessoas reconhecem ali uma certa autoridade. Tá? E, finalmente, o terceiro e último tópico, né, o encontro entre o terapeuta, o psicoterapeuta e o cliente. Ele é um símbolo que substitui o encontro eu-minha mãe. Se eu fosse resumir basicamente assim, o drama da vida, a gente nasce incapaz e alguém cuidou da gente. E por isso que nós estamos aqui, né? Nossos pais, nossas mães, ou ajudantes, ou quem for, tias, deram conta e a gente está aqui conversando com vocês hoje. Né? Nós estamos aqui. Quando eu sou criança e dependo totalmente de quem cuida de mim, eu acho que minha mãe tem que me dar o que eu quero. Mãe, estou com fome. Mãe, vou tomar banho. Mãe, fiz cocô. Mãe... A criança está ali recorrendo à mãe. O que imagina é que quando ela cresça, ela não precise disso mais. Quando a pessoa não está conseguindo o que ela quer na vida, ela chega na terapia e ela diz assim, eu vou separar do meu marido porque se ele não mudar, eu não quero esse casamento. Ou seja, ele não está sendo o que eu quero que ele seja, então eu vou largá-lo. Eu vou mudar de emprego, porque lá eles não estão sendo o que eu quero que eles sejam. Então eu vou largar esse emprego. Eu vou mudar de personal, porque essa personal está me exigindo muito. E eu não queria que me exigisse muito. Então essa pessoa, ela está querendo que os outros sejam mãe dela. E ela vai querer que o terapeuta também seja uma mãe. Por isso que muitos clientes preferem fazer individual do que em grupo, porque acham que vai perder aquele colo ali individual. Né? Isso é que ele quer. Quando ele faz terapia, ele começa a perceber que ninguém tem que ser mãe de mim. Eu é que tenho que aprender a pedir para o mundo, ou comerciar com o mundo, o colo que eu quero, a atenção que eu quero. E esse é um trabalho meu. Na hora que eu entendo isso, eu estou corrigindo
esse mito do eterno retorno às origens, que é, simbolicamente, assim, a vontade de ir para o paraíso e não ter trabalho nenhum. Quando eu percebo que eu só vou ter o paraíso pelo trabalho, eu estou aprendendo que não há como eu esperar que o mundo seja uma mãe para mim. Eu é que vou ter que fazer com que o mundo retorne para mim. Eu é que vou ter que provocar nas pessoas o comportamento que eu quero que elas tenham em mim. Então, assim, se minha mulher não me dá o que eu quero, ao invés de eu abandoná-la e achar alguém que me dá o que eu quero, né, eu tenho que pensar assim, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer para que ela responda com o que eu quero. O trabalho é meu. O que a gente faz em geral, né, um cliente faz em geral quando busca terapia, ele vem cobrando e reclamando. Ele se queixa o tempo todo, né, como se o outro tivesse que fazer. Então ele troca de emprego, vai mudar o chefe e vai ter problema. Ele troca de marido ou de mulher, muda o problema de endereço. Por quê? Porque a dificuldade é dele de não saber lidar com aquela pessoa com quem ele está casado ou com quem ele está trabalhando. Então, ao reviver esse encontro distorcido com o símbolo paraíso perdido, eu acho que tudo tem que vir a mim. Tendo o psicoterapeuta como espelho, porque eu vou achar que o terapeuta também tem que fazer tudo por mim, o cliente compreende a vida como trabalho. E essa compreensão vai inverter a lógica. Ao invés de eu esperar do mundo o que eu quero, eu vou fazer, vou aprender a promover no mundo as respostas que eu quero. Só que isso dá trabalho. Então, fazer terapia é aprender a não reclamar do trabalho. É aceitar que a vida é trabalho. Ou seja, que mãe não existe. Ou seja, que o paraíso realmente é um paraíso perdido, que não tem jeito de eu tê-lo de graça. É saber que eu vou ter que pagar o preço por cada coisa. Eu quero passar numa prova muito difícil, tem um preço qualquer, tem que estudar muito, tem um trabalho. Eu vou desistir desse curso porque é muito difícil, porque eu quero um curso fácil. Tudo bem, você não vai trabalhar, você vai para o fácil. Aí você reclama. Não adianta. O preguiçoso trabalha 2 vezes. Aí, 3 anos depois, ele vai estudar direito para fazer o que ele devia ter feito 3 anos atrás, bem feito. Então, na hora que eu entendo que a minha mãe não tem que me dar nada, que o mundo não tem que ser mãe, no sentido útero e não no sentido mulher, eu começo a perceber que o problema não é eu e minha mãe, é eu, mãe. É a minha relação de querer receber. E que, em última análise, é eu querer Deus. Porque se eu encontrar Deus, eu não preciso de nada mais. Então Deus é a grande mãe. Então, a abstração que o trabalho psicoterapêutico permite leva a pessoa a ter espiritualidade. Em última análise, a psicoterapia culmina, ela termina com essa noção de que a vida é realmente um grande mistério e o meu pai e minha mãe já fizeram a função dele porque eu estou aqui. Eles não têm que cuidar mais. Na hora que eu compreendo isso, sobra quem me deu a vida. E pai e mãe são o símbolo mais próximo do Criador. Se eu consigo me relacionar com pai e mãe, sabendo, tendo a gratidão e a reverência por eles terem me criado, eu vou ter uma relação harmoniosa com os pais dos meus pais, com os pais dos meus pais, e, em última análise, até a primeira origem, que conceitualmente é Deus. Então, seria assim uma forma de elaborar a sua espiritualidade. Concluindo, para a gente abrir aí para as manifestações de vocês. A psicoterapia é uma experiência de amor. Porque você entender que mãe não existe, você precisa se sentir amado. Se você não se sentir amado, você não vai ser capaz de amar. Essa aqui é a verdade.
A psicoterapia é o laboratório, é um ambiente artificial, é um útero artificial, criado artificialmente, para permitir ao cliente viver o seu receio infantil de ser cuidado, para assim aprender a cuidar de si mesmo. Então, ele é preparado para isso. O psicoterapeuta é o mediador que corrige a ignorância do cliente. Então, são todas ideias que eu já aprofundei. Estou concluindo. Então, finalmente, a psicoterapia é uma arte que se pratica em um contexto abertamente libertador e permite ao cliente aprender a se amar, única forma de aprender o amor. Quer dizer, eu falho, porque essa minha ignorância que está fazendo eu falhar na vida, e eu falho como psicoterapeuta. E ele não me retalia. Ao contrário, ele compreende a minha falha e mostra o caminho. Então o resultado é, pô, esse cara está me fazendo bem. Eu corrijo e funciona. A minha relação com o filho, minha relação com o cônjuge, a minha relação com os pais fica melhor. Minha relação no trabalho fica melhor. Pô, esse cara é legal pra cacete. Eu começo a gostar dele. Em outras palavras, eu começo a gostar de mim, porque ele é espelho. Né? E é essa capacidade de você ter essa autoestima e querer se dar bem, viver bem e tudo, é um ponto necessário para você construir uma vida coerente com o que você quer. Né? Que você não precisa ficar renunciando ao que você quer simplesmente para ser aceito. É legal, né? Eu acho assim, uma atividade assim, muito bonita em termos simbólicos, né? Porque por isso que eu falei no início que o diálogo psicoterapêutico, como um diálogo de um médico com um cliente, que não é necessariamente para promover essa evolução, mas pode ser uma experiência de amor se o médico tiver o preparo de um psicoterapeuta. Ele não vai fazer a pessoa corrigir o seu raciocínio distorcido, mas ele vai corrigir o raciocínio em relação ao tratamento que a pessoa precisa fazer para a sua saúde física, seja do que comer, seja do que não comer, seja, né, uma ginecologista de como se relacionar preservando a sua saúde e a sua integridade, né, seja um geriatra, seja um pediatra. Quer dizer, esse conhecimento ele é fundamental, principalmente para médicos e psicólogos, que acabam tendo um papel que não é só de curar aquela doença, mas de ver que aquela pessoa tem uma desinformação que pode ser corrigida com amor. Eu fico impressionado de ver como os médicos não aprenderam a amar os seus clientes. Entendeu? Você chega lá com dor, ele senta atrás de uma mesa e fala: o que você tem? Toma algum remédio? Há quanto tempo? Faz esse exame aqui, volta com os exames. Marca lá na recepção. O cara nem sabe meu nome. Né? Então, assim, não é uma atividade, um tratamento, mas não houve ali a chance dele dele aprender a gostar de si mesmo para evitar aquela dificuldade que ele está tendo de saúde, que muitas vezes não é um problema aleatório, né? É um hábito mal feito que provoca a falta de saúde. Tudo bem, pessoal. As queixas, elas poderiam ser facilmente resolvidas, né? Mudando alguns hábitos. A mudança do hábito depende da mudança do conceito. Né? Como a terapia corrige o pensamento, quando o pensamento é corrigido, automaticamente você muda a sua atitude. Mudar o hábito sem mudar o conceito é uma aprendizagem que pode até funcionar, mas ela não é duradoura. Né? Quando você compreende, automaticamente a sua atitude é diferente. Por isso que a terapia funciona.
Porque você está trabalhando aqui no campo das ideias, a pessoa aplica e, naturalmente, ela age. Se você mudar só o hábito, né, vai funcionar enquanto a realidade é a mesma. Na hora que tiver uma pandemia, ou na hora que morrer alguém, você não consegue, você vai ter que precisar de um outro treinamento para adquirir outros hábitos. Se você tem o conceito, aí é muito mais fácil. Então é nos dois lados, é no pensamento e na atitude. Tá? Ideia e realidade. Ideia e realidade. Tá? Então a psicologia tem essa divisão. Né? Então você muda o ambiente que a pessoa resolve o problema. Então, por exemplo, a pessoa, o velho cai muito no apartamento dele. Então, você agora tem plantas que não tem degraus para ir para o banheiro e tudo, não tem tapete, tudo, então ele cai menos. Você atua na realidade. Beleza, tem mais é que fazer isso mesmo. Mas daí ele vai para casa de uma outra pessoa que não tem nada disso. Ele cai. E tem outros que acham, não, pode deixar o degrau, você trabalha com ele que ele tem que prestar atenção, você trabalha com ele que é importante ele cuidar da saúde e tudo. Só que a realidade dificulta. Aí são as teorias da psicologia que acham que se você mudar o conceito, você resolveu o problema. E a diferença da TAF, né, que é a teoria analítico-fenomenológica existencial, é que ela integra essas duas fontes que não são antagônicas, elas são complementares. Você tem que corrigir o conceito, e ao corrigir o conceito, você corrige a conduta. Né? Então, é os dois lados. Tá? Perguntas, dúvidas? Eu não sei se tem jeito aqui de abrir o chat, porque eu estou vendo ali que tem 3 observações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, acho que dá. Clarice, boa noite, sempre bom aprender com você. Boa noite, Clarice, eu vi que você estava aí. E o Gabriel só falou agora, o som está um pouco baixo. Não sei se melhorou. Foi mais cedo, Roberto, mas está ótimo. Meu que estava baixo aqui, depois eu troquei o equipamento, melhorou. Ótimo. Senão você não ia estar respondendo o que eu estou falando agora, né? Thaís Nogueira Gil. Tem declaração de amor ali, gente. Casada com Roberto há 30 anos e mãe das suas 3 filhas. Posso garantir que o pai educa também. Tá, na hora que eu falei que o pai educa, né? Aí, boa. Eu não sei se ela falou isso não, porque eu não estou conseguindo ver, mas eu estou supondo. Eu acho que tem que descer mais. Desce um pouco. Posso garantir que o maior testemunho de tudo que ele fala é ele próprio. Ele é exatamente tudo que ele fala. Amo e agradeço. Obrigado. Fazendo propaganda aí. Legal. Teve 2 coraçãozinhos curtindo ali. Tem mais um Nil ali. Muito bom, parabéns, maestro. É o Moisés. Eu quero você no curso, viu Moisés? Aliás, o curso dos inscritos aqui, ó, Juliana está ali, Alexandra está aqui presente, Janaína também está ali e o Moisés. São os 4 inscritos para o curso. A gente precisa de mais alunos, porque se a gente tiver só 4, a gente não consegue abrir a turma. Ainda tem muitas pessoas esperando. O Márcio, né, Márcio? A gente está insistindo, você foi convidado aí por vários, né? O Otávio chamou, a Flávia chamou, eu chamei, a Luciana ligou para você também. Então tem vários aí que poderiam se beneficiar do curso, que a gente vai conversar para que na quinta-feira que vem, nesse horário das 6 horas, a gente tenha mais adesão. Até é bom que eu falo um pouquinho do curso para vocês, né? Nós estamos aqui na sala de aula da ESEX, que é a sala de aula da Fundação Souza Brasil. A Fundação tem 2 braços. A ESEX, que é o braço educativo, que dá aula, vamos dizer que trabalha mais com informação, e o CEPAF, que é o trabalho psicoterapêutico, que trabalha com a formação e a informação. Então lá é terapia e aqui é aula, ensino. Tá? Os nossos cursos de especialização, eles incluem
as matérias teóricas aqui, que a gente chama de módulos, e inclui o trabalho psicoterapêutico no CEPAF, que a gente chama de graus. Muitos de vocês já fizeram vários graus aqui, nós temos até o grau 5. Então, por exemplo, o Moisés está entrando para o grau 1, a Janaína, a Alexandre e a Juliana já fizeram o grau 5. Eles podem ser feitos concomitantemente ou não, mas se completar todos eles, né, o grau 5 e os 5 módulos, aí a pessoa tem a estruturação do curso de especialização. Aqueles que não têm o curso superior, faz 4 módulos, né? Porque aí não tem o módulo 5 de metodologia, a carga horária é um pouco maior, mas completa. Aí vai se chamar aperfeiçoamento em relações humanas, com base na psicoterapia analítico-fenomenológica existencial. Esse curso que é o curso de quinta-feira, 6 horas da tarde. Tá? Até 7h40. O módulo 1 vai trabalhar os fundamentos. Então a gente estuda aqui religiões, as teologias, filosofia e a ciência. Para que vocês tenham aquela base cultural que eu falei que uma pessoa que pretende ser educadora deve ter. Quando a gente ouve falar, né, por exemplo, a Brenda falou, se mudar o hábito, a gente muda coisa. Eu sei que essa fala já está em uma vertente que valoriza mais a realidade e a experiência do que a vertente que valoriza mais o pensamento e as ideias. Então, ao entender, você não precisa saber de todas as teorias, mas você classifica elas para você poder pensar de uma maneira integrada. O segundo módulo é a teoria, que vai dar essa noção do esquema evolutivo e das suas perturbações. Então, aqui nas aulas teóricas, a gente mastiga os livros da Auxiliadora, traz parágrafo por parágrafo. O módulo 3 estuda a técnica, que é a modulação de uma fase para outra. E o módulo 4 a gente trabalha a simbolização, que é um pouco o que eu falei quando eu trouxe o símbolo do encontro entre um psicoterapeuta e um cliente como uma repetição do mito ancestral, do desejo de ter paraíso sem trabalho e da aprendizagem de que só o trabalho permite a construção de um paraíso. Né? Essa é a nossa abordagem. Já na parte teórico-prática lá do CEPAF, o grau 1 é a terapia propriamente dita, é para resolver a ignorância do cliente, que é o autoconhecimento. Depois a gente passa de novo ali uma revisão para aperfeiçoar os resíduos que forem necessários. Depois a gente prepara o mediador para ele atuar como educador, em outras palavras, para ele aprender a amar. Então esse curso é para ensinar a pessoa a amar. O grau 4 é para ele simbolizar um pouco mais e ver além do concreto, ver além da relação eu com minha mãe e pensar a relação eu com minha origem. Que, em última análise, é a relação eu com Deus, porque Deus é a origem. Então a gente dá um passo mais abstrato. E no grau 5 a gente sistematiza isso tudo de uma forma sistemática, né? De uma forma repetitiva. Dúvidas? Mas eu não entendi. É um curso só? Aí essa parte do módulo é teórica e a parte de cima é prática? O curso de especialização é um curso só composto disso tudo. Mas a pessoa pode fazer só uma coisa. Só um módulo. Você já conhecia o nosso trabalho aqui? Quer dizer, você pode chegar e fazer só o módulo 1. Eu quero estudar os fundamentos. Eu quero estudar um pouco de teologia, um pouco de filosofia e um pouco de ciência sobre o ser humano e sobre o grupo humano. Para quê? Para você fundamentar o que você pensa de Deus,
o que você pensa e você fundamentar o conhecimento que você tem científico sobre o ser humano. Né? Outro dia eu ouvi uma ótima. O cliente, um sujeito virou para o outro e falou assim, cara, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. Qual que você quer ouvir primeiro? Aí eu falei assim, lá vem. Fala ruim. Aí ele falou, cara, descobri que o mundo é um abismo e nós estamos caindo. Aí ele falou, putz, fala boa, fica tranquilo que não tem chão. Tá? Então, o chão é o fundamento, é o que está na base. E não tem, porque você vai perguntar de Deus, você vai ter 1000 dúvidas. E cada um fala uma coisa. Você vai estudar filosofia, cada um fala uma coisa, você vai ficar com 1000 dúvidas. E você vai estudar psicologia, cada um fala uma coisa, você vai ficar com 1000 dúvidas. Então, qual que é a saída? É você fundamentar a sua teologia, se tornar teóloga, fundamentar a sua filosofia, se tornar filósofo, e fundamentar a sua compreensão científica do ser humano e do grupo humano, se tornar cientista. Aí você passa a ter o chão, né, que você construiu com a sua liberdade, para você não ficar sentindo que você está caindo. Né? Então, é um exercício para te ensinar a pensar, e não para você decorar conhecimentos. Então, o Moisés estava aflito assim, será que não é muita informação? Quer dizer, a informação, muitas delas vão se perder. Eu estudei filosofia, se você me falar qual que é o pensamento do Bachelard, qual que é o pensamento do Wittgenstein, eu não lembro, não estudei nunca mais. Mas eu sei pensar. A gente não ensina filosofia, a gente ensina a filosofar, que é o que interessa, é você ser capaz de pensar com a sua cabeça. Então, você pode fazer só o grau 1, que aí é psicoterapia. Aí tem que fazer uma entrevista para ver, né, se esse trabalho é indicado para você. E pode fazer só os fundamentos. No semestre que vem, quem está na turma de fundamentos vai fazer a teoria. É um curso só. Mas você pode falar, não quero continuar. Aí você tranca a matrícula. Ah? Aí ano que vem começa de novo. Se a gente consegue montar a turma. Né? Se tiver outra turma, a gente chama. Então, todo mundo que foi para o módulo 2 agora, e só tinha feito o módulo 1, a Silvia, que coordena os cursos, chamou todo mundo e falou assim, vai ter uma turma a tal horário, você quer continuar? Agora eu quero. Tem uns que voltam, tem uns que não. Então, a gente vai tentando conciliar dessa maneira. A pessoa, quando contrata o curso, ela contrata o módulo, 6 meses no mínimo. Se ela for trancar no meio, ela tem que pagar o semestre inteiro. Aí, depois, se ela renova, ou não cancela, aí ela continua. Se ela for cancelar, ela tem que pensar no início, porque a gente conta com essa matrícula para o módulo ser sustentável durante o semestre todo. Existem outros cursos aqui na Fundação, para vocês terem conhecimento, que é o curso A Arte de Educar a Criança. É um curso online, gravado por mim, eu que sou professor. Está no meu site robertopatrus.com.br e também no site da Fundação Souza Brasil. E o curso Construção... está errado ali. Construção do Caráter e Felicidade. Que é... Isso eu não sei, esse Google aqui é diferente do PowerPoint. Não sei onde que aumenta. Não sei não. Acho que lá em apresentação no slide. Para aumentar. Aqui, apresentação de slides. Isso, obrigado. A contribuição da teoria psicoterapêutica, analítica, fenomenológica e existencial para a paz. Esse é um curso também online, bem legal para conhecer o nosso trabalho, muito indicado para quem quer ter uma visão mais profunda da teoria.
e que vai mostrando como que a construção do caráter é fundamental para a pessoa ser feliz. Tá? Ô, Lissa, a gente oferece os cursos a cada semestre, então a gente, se vai se repetir, eu não sei, mas que a gente oferece, oferece. E faz essas palestras iniciais para justamente, né, ver quem tem interesse para se matricular. Então, em janeiro, provavelmente, vocês vão receber, né, uma vez que vocês já passaram as informações, a notícia de uma nova palestra que abre o semestre, e pode ser que a gente tenha uma nova turma ou não, depende da quantidade de alunos interessados e da viabilidade daquele horário. E a carga horária e duração das disciplinas teóricas, as aulas são semanais, começa às 6 desse semestre, né? Quinta-feira, 6 horas até 7h40 da noite, então 1h40 cada aula, e vão do início de agosto, hoje a gente considera a primeira, até a última quinta-feira antes do Natal. Então, perto de 18 de dezembro. Os cursos são híbridos, da mesma maneira que a palestra. Então, vocês estão sendo gravados e automaticamente autorizam a divulgação dessa aula para que outras pessoas possam ver. Ela vai ficar disponível no YouTube da Fundação e vocês mesmos vão receber o link se quiserem rever alguma parte ou compartilhar com alguém, né, sobre esse trabalho. As aulas híbridas, a participação é ao vivo, como está sendo agora, e, eventualmente, se um aluno perde, ele pode assistir a aula gravada para não ficar desatualizado. Ele só não vai interagir ao vivo, mas aí ele traz as dúvidas na outra aula que ele estiver presente ao vivo. Então, esse modelo híbrido tem sido interessante porque a pessoa não precisa nem estar em sala de aula em Belo Horizonte para poder participar. Né? Como que você chama? Fernanda. E você? Júlia. Ô, Júlia, você já conhecia o nosso trabalho? Não. Né? Como é que você ficou sabendo da palestra? Fernanda. Fernanda também veio como, Fernanda? O Isaac. E o Isaac conheceu o nosso trabalho já? Já conhecia? Eu conheci porque onde eu trabalho tem muita gente que já fez o terapia coletiva. Mas você nunca fez nem grau nem módulo? Ah, que legal, bem-vindos então. Né? E você? Eu vim com a Fernanda também. Ah, e a Alexandra eu já conheço, Brenda eu já conheço. Né? Você trabalha onde? Eu trabalho na Caixa. Onde? Na Caixa. Caixa. Mais informações sobre os cursos oferecidos pela ESEX, né? É só entrar aí, inclusive pode agendar uma entrevista por esse QR Code. E os telefones também estão aí de contato. Ok? Tá? Então fica o meu convite